Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Diretamente da Praça São Pedro, a oração mariana do Ângelus, neste 16º domingo do tempo comum. Oração conduzida pelo Papa Francisco, que dentro de instantes estará assomando a janela do Palácio Apostólico para conduzir e assim fazer a oração mariana com os milhares de fiéis e peregrinos, e neste período do ano, milhares de turistas também presentes em Roma que acorrem à Praça São Pedro aos domingos para ver e ouvir o sucessor de Pedro. Queremos inicialmente saudar os amigos conosco a partir deste momento. Os amigos da RCR, Rede Católica de Rádio, através da Rádio e TV Aparecida. Os amigos da Rádio Anunciadora de Niterói, Rádio Senhora do Amparo de Maricá, Web Rádio de Tanguá, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Milícia da Imaculada e Rede Milícia Sati. A nossa saudação também aos amigos da Rádio Maria, Rádio Consolação, Rádio Potiguara de Mamanguape, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Rádio Web SOS Vida, bem como aos amigos da Rádio Difusora de Jataí, Rede Divino Espírito Santo de Comunicação, Diocese de Jataí, Goiás. A nossa saudação se estende às demais emissoras de rádio e televisão em conexão conosco a partir deste momento. Aqueles que nos acompanham pela televisão ou ainda pelo Vatican Media, tendo as imagens, temos neste momento enquadrada a janela do Palácio Apostólico, onde dentro de instantes o Santo Padre estará assomando para a oração mariana. Recordamos, neste domingo 22 de julho, celebramos o 5º aniversário da primeira viagem apostólica do pontificado do Papa Francisco, que o levou ao Rio de Janeiro, por ocasião da 28ª Jornada Mundial da Juventude, que teve como tema "E depois fazer discípulos entre todas as nações". A memorável viagem do Santo Padre, a primeira de seu pontificado ao Brasil, por ocasião da JMJ. O Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, assoma e acena para os fiéis na Praça São Pedro. Ouçamos a sua breve locução que precede a oração mariana. Buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho de hoje nos conta que os apóstolos, após a sua primeira missão, retornam a Jesus e lhe falam de tudo aquilo que tinham feito e aquilo que tinham ensinado. Após a experiência da missão, certamente entusiasmante, Santo Padre certifica-se nesse momento se o microfone está funcionando. Cominciamo da capo. E recomeça. O Evangelho de hoje nos conta que os apóstolos, após a primeira missão, retornam a Jesus e lhe falam de tudo aquilo que tinham feito e ensinado. Após a experiência da missão, certamente entusiasmante, mas também árdua, eles precisam de repouso. E Jesus, cheio de compreensão, se preocupa em assegurar-lhes um pouco de alívio e diz: "Vinde em disparte, vós sozinhos, num lugar deserto, repousai um pouco." Mas desta vez, a intenção de Jesus não se pode realizar, porque a multidão, intuindo o lugar solitário para onde se dirigiam com a barca, junto a seus discípulos, correu para lá antes da chegada deles. O mesmo acontece também hoje. Por vezes, não conseguimos realizar nossos projetos porque se dá um imprevisto urgente que acaba com nossos programas e requer flexibilidade e disponibilidade às necessidades dos outros. Nestas circunstâncias, somos chamados a imitar aquilo que fez Jesus.
Descido da barca, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela, porque era como ovelhas que não tinham pastor, e colocou-se a ensinar-lhes muitas coisas. Nesta breve frase, o evangelista nos dá um flash de singular intensidade, fotografando os olhos do Divino Mestre e seu ensino. Observemos os três verbos deste fotograma: ver, ter, compaixão e ensinar. Podemos chamá-los os verbos do pastor. O olhar de Jesus não é um olhar neutro, ou pior, frio e distanciado, porque Jesus olha sempre com olhos do coração. E seu coração é tão tenro e repleto de compaixão que sabe colher as necessidades também mais escondidas das pessoas. Ademais, a sua compaixão não indica simplesmente uma reação emotiva diante de uma situação de dificuldade das pessoas, mas é muito mais que isso. É a atitude e a predisposição de Deus para com o homem e a sua história. Jesus se mostra como a realização da solicitude e da ternura de Deus pelo seu povo. Dado que Jesus se comoveu ao ver toda aquela gente necessitada de guia e de ajuda, esperamos que ele se colocasse agora a operar algum milagre. Ao invés, se coloca a ensinar-lhes muitas coisas. Eis o primeiro pão que o Messias ofre à multidão faminta e cansada, o pão da palavra. Todos nós precisamos da palavra de verdade, que nos guie e ilumine o caminho. Sem a verdade, que é o próprio Cristo, não é possível encontrar a justa orientação da vida. Quando se distancia de Jesus e de seu amor, se perde e a existência se transforma em delusão e insatisfação. Em desilusão e insatisfação. Com Jesus ao lado se pode proceder com segurança. Se podem superar as provações, se progride no amor para com Deus e com o próximo. Jesus se fez dom para os outros, tornando-se assim modelo de amor e de serviço para cada um de nós. Maria Santíssima nos ajude a assumir os problemas, os sofrimentos e as dificuldades do nosso próximo mediante uma atitude de partilha e de serviço. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, Ut dignio ficiamur promissionibus Christi. gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci in celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ouvimos aí a aclamação dos fiéis na Praça São Pedro. E agora ouçamos a saudação Fratelli e após a oração sorelle, mariana. Queridos irmãos e irmãs, sono giunte chegaram in queste ultime settimane nestas últimas semanas drammatiche notícias de dramáticas naufragi di barconi de naufrágios carichi de migranti navios carregados de nelle imigrantes acque del Mediterraneo. nas águas do Mediterrâneo. Esprimo il mio dolore Expresso minha di dor fronte a tali diante tragedie de tais ed assicuro tragédias per e gli asseguro scomparsi pelos e le loro desaparecidos e suas famiglie il mio famílias ricordo e la mia minha preghiera. recordação e minha oração. Rivolgo un accorato appello Dirijo um veemente affinché la apelo a fim comunità de que a internazionale comunidade internacional agisca con haja decisione e com prontezza, decisão e prontidão, onde evitare che a simili fim de evitar que tragedie abbiano tais ripetuto tragédias se e per repitam garantire la e para sicurezza, assegurar, il rispetto para garantir a dei segurança e o diritti respeito e la dos dignità direitos di e tutti. da dignidade de todos. E, portanto, mais um apelo do Santo Padre. Rivolgo il Dirijo mio saluto a minha tutti saudação voi. a todos vocês, romanos e peregrinos. Saluto in Saúdo particolare de i modo fedeli particular os della fiéis diocesi da di Rio Diocese de Rio do Sul, Brasile. no Brasil. I giovani della Os diocesi jovens di da Sevilla, Diocese de Spagna. Sevilha, na Espanha. I E giovani os jovens da Diocese de Peoplin, na Polônia, venuti da Assisi, vindos in de una Assis, estafetta di preghiera per il prossimo sinodo dei numa vescovi. estafeta de oração após Saluto i gruppi o próximo parrocchiali e associazioni. para o próximo Sínodo dos Bispos. Saúdo os grupos paroquiais e as associações, o grupo dos jovens de Piazzola, Subrenta, Diocese de Vicenza. A todos desejo um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom pranzo e Bom almoço e até a próxima. Mais uma vez aí a saudação do Santo Padre, que assim se despede da multidão de fiéis e peregrinos, também turistas presentes na Praça São Pedro, mais uma vez pedindo a todos que não se esqueçam de rezar por ele. E como acompanhamos mais uma vez o coração do Santo Padre, qual pastor atento às tragédias, às necessidades, às dificuldades, desta vez voltada para a trágica situação dos migrantes que, em busca de uma vida melhor, se aventuram no Mediterrâneo e muitos deles acabam encontrando a morte. A notícia destes dias, a qual se referiu o Santo Padre, notícias que têm chegado nessas últimas semanas, e como mais recente, a Guarda Costeira Líbica anunciou ter interceptado ontem uma embarcação com 40 migrantes a bordo nas proximidades das costas do país, em direção à Europa. A bordo da embarcação, que se encontra nas costas da cidade de Zuara, se encontram 31 homens, 8 mulheres e uma criança, declarou o porta-voz Youb Gassim. Os migrantes provêm de Marrocos, Egito, Síria e Nigéria. Todos foram transferidos para uma base naval em Trípoli, na Líbia. Portanto, mais uma vez, o Santo Padre atento às tragédias, às situações sobretudo neste período de verão europeu, onde aumentam o número destes migrantes que aventuram a sorte pelo Mediterrâneo em busca de chegar à Europa. Recordávamos neste domingo
Celebramos 5º aniversário da primeira viagem apostólica do Papa Francisco, viagem esta que se deu ao Brasil por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. E lembramos também que hoje é dia de rezar pela Nicarágua nas igrejas da América Latina. Não nos resta aqui agradecer a todos desejando um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.